Deu? Havendo número legal, invocamos a proteção de Deus para declararmos aberta a presente sessão ordinária. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura dos expedientes recebidos, bem como das proposições apresentadas. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores. Mensagem do senhor prefeito de Florianópolis, resposta de vários ofícios vindos do Executivo, ofícios externos, indicação de vários vereadores, ofício de vários vereadores, requerimento de vários vereadores e projeto de lei de vários vereadores também. É isso, presidente. Obrigado, senhor secretário ad hoc, vereador Fábio. Coloque em votação as atas das sessões dos dias 18, 19 e 24 de abril. Os vereadores concordam, permaneçam como se encontram. Aprovadas. Decorrido o pequeno expediente, passamos ao grande expediente. Hoje, com a presença da senhora Ágata Gonçalves, representante do Instituto Comunitário da Grande Florianópolis, ICOM, para falar sobre a situação das crianças e adolescentes em Florianópolis. Não é a senhora Ágata? Aqui está como Ágata. Senhora... então será a senhora Aline Ventura. Convido o vereador Marcos José de Abreu Marquito para adentrar ao plenário a senhora Aline. Está aí? Convido o senhor vereador Marcos José de Abreu Marquito para fazer uso da palavra por 5 minutos. Senhores vereadores, à mesa e ao público que nos acompanha, uma boa tarde. E este pedido foi solicitado através do requerimento de número 245, que fala o seguinte: o vereador que subscreve na forma regimental solicita que seja realizada em grande expediente uma sessão ordinária no mês de abril do presente ano, preferencialmente em uma terça-feira, a palestra Situação das Crianças e Adolescentes em Florianópolis, Relatório Sinais Vitais 2016, que será ministrado pelo ICOM. O requerimento ele foi protocolado do dia 31 de março, e estamos aqui hoje, numa segunda-feira, no dia 21 de agosto, realizando o pedido do requerimento. Por conta da prorrogação da data do tema, nós solicitamos ao ICOM que também fale do relatório da população em situação de rua, que foi também elaborado por esta organização. E, por conta do tempo também, a senhora Aline Venturi, que é a coordenadora de projetos, fará uso da palavra para, primeiramente, apresentar os sinais vitais, sobre criança, o relatório sobre criança e adolescentes, que demonstra justamente os contrastes e o diagnóstico sobre a situação das crianças e adolescentes na cidade de Florianópolis, e que alguns dos vereadores já utilizaram, inclusive em suas falas de questão de ordem, suas falas em tribuna, este relatório para balizar essas provocações e até mesmo trazer dados oficiais e concretos para essas falas, Além disso, a senhora Aline também vai utilizar a fala para mostrar o relatório sobre as condições e como estão hoje a população em situação de rua de Florianópolis, com dados atualizados, justamente no momento em que nas últimas 2 semanas este tema é tema central no debate político da cidade. A gente vem acompanhando algumas ações que na semana passada, inclusive, alguns vereadores colocaram em suas palavras as ações que estão acontecendo, e que é super importante, senhores vereadores e vereadora, esse documento, por ser um documento oficial, por trazer dados que foram coletados ao longo dos tempos, e que tem como parceiro dois grandes conselhos: o Conselho da Criança e do Adolescente e o Conselho de Assistência Social. São conselhos fundamentais que demonstram, através de seus planos, as ações que estão acontecendo, e que, através desses relatórios que o ICOM vem apresentando, consegue nos balizar, consegue nos entregar documentos e informações e dados
que podem e que devem pautar as nossas posições, nossos posicionamentos e as nossas escolhas aqui em plenário, justamente em períodos de votação. O que a gente viu acontecer aqui na semana retrasada, a aprovação da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, demonstra muito isso. A gente carece de documentos oficiais que balizem as nossas aprovações ou reprovações de emendas que foram colocadas. Então, esses são documentos oficiais que devem ser, sim, considerados. Gostaria muito que os vereadores tivessem contato tanto com esse relatório quanto o relatório da população em situação de rua, trouxesse eles como dados para afirmar as suas posições, tanto durante os projetos em tramitação na casa, quanto em momentos como a gente passou agora pelo debate do orçamento, né? Então, eu quero agradecer aqui a presença do ICOM, né? Quero também aqui deixar um pouco da minha crítica pelo tempo e a demora que aconteceu para a gente estar nesse dia de hoje com essa fala em grande expediente. Foi protocolado dia 31 de março, e que fica aqui o meu registro também pela necessidade de espaços para dados oficiais e informações de organizações que representam realmente a sociedade. Então, quero agradecer e quero aqui colocar também tanto a Câmara de Vereadores quanto o mandato à disposição de a gente, após essa fala em grande expediente, a gente poder dar encaminhamentos importantes para essas questões. Então, muito obrigado. Obrigado, vereador Marquito. Convido a senhora Aline Venturi para fazer uso da palavra por 15 minutos. Senhor presidente, muito obrigada por esse espaço. Eu vou falar rapidamente o que é o ICOM, não sei se todos os presentes aqui conhecem, mas o ICOM é o Instituto Comunitário Grande Florianópolis. Nós somos uma organização sem fins lucrativos que atua há 10 anos na Grande Florianópolis, trazendo fortalecimento para organizações da sociedade civil e trabalhando também no conhecimento e articulação da sociedade. Pode passar. Nós somos a única fundação comunitária no sul do Brasil. Já contribuímos com empresas, fundações e institutos, investimos mais de 7 milhões, está desatualizada essa apresentação, em projetos sociais na nossa região. Pode passar. A gente atua em 3 eixos, basicamente, que é conhecimento e articulação da comunidade, que é o eixo que eu vim falar um pouco para vocês hoje, onde trabalha produzindo dados e indicadores sobre a realidade social. Trabalhamos com fortalecimento de iniciativas sociais. Nós temos um centro de apoio, que é um espaço de trabalho compartilhado aqui no centro, onde nós damos assessorias e espaço para movimentos sociais e organizações que querem se aprimorar na sua gestão. E investimento social privado, onde a gente tenta articular, então, investimentos, sobretudo, privados, né? Direcionando-os, então, para causas de impacto social. Pode passar. O que eu vim falar hoje é um pouco dos diagnósticos que a gente produziu mais recentemente. Então, a gente já produziu 8 relatórios parecidos com esse, chamados Sinais Vitais. É uma metodologia que a gente trouxe do Canadá, Community Foundations of Canada, nos liberou o uso dessa metodologia, que nada mais é transformar dados secundários, dados estatísticos, em formas mais de fácil leitura e fácil compreensão para a sociedade como um todo. Então, a gente produziu em 2015, a gente tem ali uma fala, pode deixar naquele slide, tem ali uma fala do prefeito anterior, César Souza, quando a gente participou com o nosso relatório check-up da cidade, a gente produziu um relatório que foi subsídio para as eleições, as últimas eleições, a gente fez, então, um debate entre os candidatos. Esse relatório eu não trouxe hoje, mas está disponível no iconfloripa.org.br/publicações. Vocês podem ter acesso ao check-up da cidade. E os relatórios que eu vim falar hoje, que é este aqui, que é Direito deles, Transformação para Todos, que é o diagnóstico municipal da situação da criança e adolescente de Florianópolis em 2016. E este aqui,
que é o Diagnóstico Social Participativo da População em Situação de Rua da Grande Florianópolis, que foi produzido neste ano. Pode trocar a apresentação. Deixa eu controlar o meu tempo. Onde é que tem o tempo? Ok. E, então, nós fomos convidados lá em março, quando a gente fez o lançamento dos Sinais Vitais, a gente foi convidado para vir a essa casa falar um pouco dos indicadores da realidade da criança e adolescente em Florianópolis. Esse é um relatório que a gente já produziu também para o município de Palhoça, e ele foi feito em parceria, então, com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, através do Fundo da Infância e Adolescente. Então, foi financiado por algumas empresas. Todos esses materiais que eu estou mostrando para vocês foram financiados com recursos privados, este aqui por meio de leis de incentivo. Tá? Vamos lá. Então, vou mostrar um pouco como é que está o relatório. Eu tenho algumas cópias ali, vou entregar uma para o presidente no final da sessão, e os materiais também estão disponíveis para download. Qual que é o diferencial, então? Por que isso não é uma pesquisa do estilo IBGE, não é uma pesquisa que comumente a gente vê na mídia? A nossa metodologia incluiu a gente sempre realizar oficinas participativas e colaborativas. Então, os Sinais Vitais, ele é feito através de uma etapa inicial de pesquisa e coleta de indicadores secundários, então, tanto em dados oficiais como na própria prefeitura. Uma segunda etapa, onde a gente mobiliza essa comunidade, sobretudo servidores municipais e representantes do Conselho da Criança e Adolescente, participaram de várias oficinas, onde a gente pôde discutir esses indicadores de uma forma mais profunda. A publicação do relatório, que se deu, então, em março, e o momento que a gente está vivendo hoje, que é a disseminação e advocacy dessa causa. Pode passar. E como é que... Essas aqui são só fotos das oficinas, pode ir passando. Que a gente realizou ao longo de 2016. Pode passar. Então, os resultados iniciais do processo, né? Não são resultados do relatório. Foram 18 visitas para coleta de indicadores, 5 oficinas temáticas, mais de 30 especialistas mobilizados, e mais de 150 indicadores coletados. O relatório foi, enquanto estava sendo desenvolvido, elaborado, ele foi utilizado para a elaboração do plano decenal do município, então, os indicadores que estão aqui já serviram como ferramenta, e até o momento que a gente tinha o registro, pelo menos um TCC de administração pública. E ele está dividido, então, como vocês podem ver, de acordo com os eixos do ECA, né, do Estatuto da Criança e Adolescente. A gente tem o primeiro eixo de vida, saúde e alimentação, educação, liberdade, respeito e dignidade, convivência familiar e comunitária, cultura, esporte e lazer, profissionalização e proteção no trabalho. Então, vou apresentar rapidamente alguns dados que emergiram desse diagnóstico. Primeiro, o contexto das crianças e adolescentes em Florianópolis. 26% da população é formada por crianças que vivem na capital com maior IDH do Brasil. No entanto, a gente constatou que, na nossa cidade, 1 em cada 7 encontra-se em situações vulneráveis à pobreza. Como é que a gente chegou nesse indicador, né? A gente fez alguns cruzamentos e cerca de 65 mil pessoas vivem nas áreas de interesse social da capital, que são hoje 67, que são as áreas mais escuras ali no mapa, onde 77% dos domicílios vivem com renda de até 2 salários mínimos. Nessa região estão 25 mil crianças e adolescentes. E um dos indicadores que a gente constatou é que 63% destas áreas não possuem nenhum tipo de lazer, de área de lazer, né, próximas ou dentro dessas comunidades. Aqui é só um quadro de contexto, falando a organização do sistema de direitos, o CMDCA e o FIA, acho que não é tão importante. Aqui falando já entrando nos indicadores dos eixos, né? Aquele é um indicador de contexto que a gente gosta bastante de destacar, e foi a primeira vez que a gente conseguiu fazer esse mapa de forma regionalizada, mostrando que, apesar do maior IDH,
a gente tem, sim, áreas que ainda precisam de um olhar mais próximo. Então, a gente tem aqui indicadores de quantas crianças nasceram e onde estão os maiores índices de natalidade do município, que estão ali, então, como vocês podem ver, na região norte, Distrito Norte. Pode passar. A expectativa de vida, que aumentou em 6 anos dos últimos censos. Pode passar. Pré-natal, a gente tem 69% de mulheres que iniciaram o pré-natal até os 3 primeiros meses da gestação. Esse é um bom indicador. E mais um indicador de sífilis congênita que aumentou no município, então esse pré-natal precisa ser melhor cuidado. Pode ir em frente. Quase metade dos partos realizados na última década foram ainda partos cesáreos. 80% dos partos na rede privada são cesariana. E, enquanto a OMS recomenda que seja de no máximo 15. Então, como eu já falei, né, 25 mil crianças estão vivendo a primeira infância em Florianópolis, segundo a estimativa populacional. Corresponde a 5% do total. Pode ir em frente. A taxa de mortalidade infantil, uma queda considerável nos últimos anos, com ali em 2014, deixa eu ver, um aumento que, a princípio, a Secretaria não tem uma explicação exata de por que esse pico, se foi um erro de contagem, enfim, mas foi um caso particular. Pode passar. Aqui os óbitos infantis por distrito. Então, a gente colocou aqui um zoom e conseguiu ver a diferença. Então, apesar da baixa mortalidade na média, a gente tem ali uma incidência muito maior em regiões como Monte Cristo, comparados, por exemplo, a Altos da Felipe Schmidt. Aleitamento materno, esse é um indicador que pode passar. Cobertura vacinal, a gente tem aí uma boa cobertura. Educação, um próximo eixo, que é um dos eixos que a gente tem mais destaques positivos. Pode passar. Não, pode voltar ali no IDEB. Isso. Então, a gente tem ali uma melhora, né, do IDEB, do IDHM Educação, em todos os anos. E o percentual de crianças que frequentam a escola de 5 e 6 anos passou de 48% para 93%. Essa é a taxa de analfabetismo, que é uma das menores do país. Aqui a gente mostra matrículas na educação básica, né? 23% na educação infantil, 53% no ensino fundamental e 19% no médio. Pode passar. Aqui separado por rede, né? Estadual, municipal, privada e federal. Pode passar. Esse aqui é um indicador dos quais a gente teve mais dificuldade de coletar, um dos mais importantes, que é a lista de espera nas creches municipais de Florianópolis de 2011 a 2015. Vou até deixar um tempo maior esse slide na tela. Então, a gente vê aí um contínuo crescente, só uma redução entre 2014 e 2015, de uma demanda ali de mais de 2.500 crianças na fila de espera. Aqui a gente faz essa taxa de cobertura pré-escola era de 87% em 2013, maior, né, em relação ao Estado e ao Brasil, mas ainda, em números absolutos, são mais de 2.500 crianças. Pode passar. Pode passar a educação, meu tempo já está... Integridade física, psicológica e moral. Esse é um outro eixo onde a gente traz alguns indicadores mais ligados à área de assistência. Pode passar. Renda das famílias. Então, 26% das famílias da capital recebem até 3 salários. Destas, 5 mil até um salário mínimo. Pode passar. Crianças e adolescentes com direitos violados. Mais de 7 mil denúncias entre 2013 e 2015. Negligência, as principais, né, casos. Negligência, violência psicológica, física, sexual, trabalho infantil. Pode passar. 68 casos de violência sexual foram notificados no ano de 2015.
Entre 2007 e 2015, o número de vítimas chega a 556. Serviços de acolhimento. Na modalidade família acolhedora, que é realizada na cidade, existem 11 serviços de acolhimento institucional, 2 administrados por poder público e 9 por organizações da sociedade civil. 800 famílias foram acompanhadas pelo PAEF, é um número baixíssimo em relação às 5.000 famílias que estão cadastradas no CAD único no município, em média. Pode passar. Adoção, a gente também traz indicadores, depois vocês podem acessar mais especificamente. 89% das crianças possuem mais de 3 anos, enquanto só 20% das pessoas que estão na fila aceitam crianças nessa faixa etária. Cultura, esporte e lazer. A gente constatou que existe um plano municipal de cultura em Florianópolis, mas ele não tem nenhuma ação específica voltada para criança e adolescente. Isso aqui é um indicador bem relevante. Então, a gente teve que vasculhar todas as políticas, todos os projetos culturais, para ver quais tinham crianças como beneficiários. Aqui, Florianópolis, número de praças e parques. 37% estão localizados na região central. Esse indicador já está repetido, né? 63% das áreas não possuem áreas de interesse social, não possuem área de lazer. E é isso, enquanto sinais vitais. Eu estou à disposição para tirar dúvidas e mostrar indicadores mais específicos. Eu ainda tenho tempo para... Tem mais algo para explicar? Não, eu só vou mostrar. Esse aqui é o diagnóstico social participativo da população em situação de rua da Grande Florianópolis. Então, aqui a gente traz indicadores dos quais a gente fez uma pesquisa com a população... 2 minutos a mais. 2 minutos, obrigada. Eu termino em 2 minutos. Então, a gente selecionou 12 bolsistas voluntários. Isso aqui não é uma pesquisa com indicadores secundários ou dados oficiais. A gente perguntou para as pessoas e a gente fez 1.000 entrevistas com pessoas da Grande Florianópolis, das quais 500 em Florianópolis. E a gente constatou alguns indicadores muito importantes, como... Deixa eu falar de alguns para vocês. 77% dessa população é predominantemente masculina, 65% tem entre 30 e 49 anos, quase 70% dos entrevistados está há menos de 5 anos na rua. Isso quer dizer que, quanto mais cada ano que passa, esse número aumenta substancialmente. 92% sabem ler e escrever, então a maioria não é analfabeto. 48% nunca tiveram acesso a nenhuma instituição profissionalizante ou de alfabetização. 70% exercem alguma atividade remunerada. Apenas 35% citaram ter contato com filhos e companheiros. 88% já consumiram ou consomem drogas. E um último dado muito importante. A gente perguntou para eles, caso fosse oferecido, teria interesse em participar de algum projeto habitacional ou aluguel social no município onde está? 93% responderam que sim. E 284 pessoas responderam que ter uma casa seria o principal para não estar na rua hoje, 30%. E 440 responderam que trabalho e emprego seriam condicionantes para deixar a rua, 47% dos entrevistados. Obrigada, era isso que eu tinha para mostrar. Senhores vereadores, ainda temos... A senhora pode permanecer? É um tema que eu sei que muitos vereadores vão querer abordar, então, para nós não adentrar no prolongamento do expediente, caso contrário, vou ter que fazer o requerimento, vou dar 1 minuto e 30 para cada vereador que fizerem a pergunta para a senhora Aline responder. Vereador? Por questão de ordem, mais 1 minuto e 30. Vereador Dalmo Menezes. Queria parabenizar a Karine e, depois da sua explanação, eu gostaria de saber de você qual é a visão que você tem, se realmente está dentro das metas estabelecidas pelo governo a situação apresentada por você. Com relação à criança e adolescente? Isso, como eu mostrei, muitos dos indicadores, o município encontra-se de forma positiva, principalmente ali com relação à educação, né? IDEB, muitos indicadores da saúde também. A gente teve
até uma surpresa positiva em relação a esses indicadores, mas a gente vê que, em contrapartida, outros estão muito aquém, principalmente no que diz ali ao acesso da educação infantil. Então, a fila ainda é muito grande nas creches, apesar das constantes escolas, e principalmente com relação aos direitos ligados ali à integridade física, moral e psicológica, onde a gente vê que ainda muito poucas famílias são atendidas, né, tem uma cobertura no serviço da assistência social, que é onde a gente vê assim, principais áreas que precisam de mais investimento. Obrigado, vereador. Obrigado. Herádio Gonçalves. Aline é o seu nome, né? Aline ou é Isso, Karine? Aline. Aline, primeiro, parabéns pelo trabalho de vocês, e como fazem um trabalho maravilhoso. E os sinais vitais aí, criança e adolescente, né? Eu acho que falta, esse trabalho é bastante abrangente. Eu acho até que o poder público podia fazer muito mais, né, pela criança e adolescente nos trabalhos de inclusão sociais, e vocês vêm fazendo esse trabalho. Eu pergunto, o poder público participa em algum momento desse trabalho juntamente com vocês? Sim, como eu mostrei ali nas fotos do início, passei um pouco rapidamente, mas após fazer a coleta de dados, a gente realizou reuniões em cada eixo que eu citei aqui. E nessas reuniões eram convidados os servidores públicos ligados a cada área. Então, saúde, nós tivemos médicos. Educação, nós tivemos Secretaria Municipal, Secretaria Estadual da Educação tiveram presente, Secretaria da Cultura. Então, sim, todas as áreas a gente conseguiu pelo menos um representante para, inclusive, validar esses dados, né? O dado da creche, por exemplo, a gente só teve através da Lei do Acesso à Informação, que a gente não conseguia ter, mas a gente entrou com pedido e conseguiu. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Vereador Marquito. Muito obrigado. Parabéns pela explanação. Queria que tu falasse um pouco mais dos dados apresentados, especialmente da ausência, né, de utilização de equipamentos públicos e a consequência disso para a vida das crianças e adolescentes, né, quando tu colocas alguns dados que mostram autos da Felipe Schmidt com o bairro Monte Cristo. E também alguns dados que colocam, por exemplo, a ausência dos equipamentos da assistência social. Então, do relatório sobre criança e adolescência, eu queria que tu falasse um pouco da avaliação de vocês referente a essa ausência de equipamentos públicos e o que tu achas da atual política de assistência social da Prefeitura Municipal de Florianópolis, né? E também queria que tu falasse um pouco sobre a atual política ligada ao tratamento com a população em situação de rua em Florianópolis e na região. Obrigada, essa é uma pergunta bem estimulante. Sobre os indicadores da criança e adolescente ligado ali aos equipamentos sociais. Talvez eu não seja a pessoa, a Lisiane está aqui, né, também faz parte do conselho, junto com o ICOM. E a gente tem aí alguns desafios a enfrentar nessa área, que é, sobretudo, aumentar a cobertura, principalmente aumentar o acesso dessas crianças a essas atividades que a prefeitura, que hoje é feita, como eu mostrei, na maior parte pelas organizações da sociedade civil. Então, não é a prefeitura que tem esses equipamentos, que oferece esses serviços de acolhimento ou serviços de contraturno e atividades para as crianças e adolescentes. Hoje é feito, sobretudo, por meio das organizações da sociedade civil, com recursos do fundo e com recursos próprios. Então, muita coisa é feita com recurso privado, né? Deixa de ser atendido pelo município, que deveria ser, né? É uma política pública. Então, o primeiro fato é esse, a gente tem um olhar maior para as organizações que estão segurando isso no município, né? Que hoje 80% desse trabalho é feito por essas organizações que não aparece, que, enfim, fazem aí tem uma questão de enfrentamento mesmo com a Secretaria. Tivemos aí a longa greve, depois no final do ano a questão do repasse dos convênios com essas organizações que ficaram debilitados. E isso é uma questão que acho que todos temos que ficar atentos, assim, de olhar com mais atenção para esse trabalho. E com relação à população em situação de rua, o nosso olhar, e infelizmente eu não consegui trazer o vídeo, mas a gente tem um vídeo que mostra bem, que é tentar trabalhar de uma forma mais humanizada e menos higienista, de forma que a gente possa ouvir melhor essas demandas e, assim, conseguir soluções reais. É isso. Obrigado, vereador Maicon.
Eu estou indo por sequência, só tocar para o vereador Maicon. Primeiro, eu queria dizer que parabéns é muito pouco para esse trabalho que o ICOM faz, né? Seria até uma ofensa dar um parabéns, porque o trabalho é tão elaborado, ainda que a gente não precisasse de dados para observar determinadas questões, porque é só atravessar a rua aqui, próximo da Câmara Municipal, para ver a situação das pessoas em situação de rua. O ICOM traz um excelente dado para a gente poder ter ações mais concretas e ações que realmente surtam resultado no município de Florianópolis, claro, na região conurbada da Grande Florianópolis, já que esse diagnóstico ele se estende a toda a grande cidade, que é a Grande Florianópolis, municípios vizinhos. Eu não queria trazer polêmica a essa casa, mas eu aproveito esse diagnóstico a qual eu tive acesso lá na apresentação na LESC, o vereador Tiago Silva também estava lá, acredito que representantes do vereador Marquito, para agradecer a sensibilidade, principalmente dos vereadores da base de governo, João Luiz da Bega, vereadora Maria da Graça, vereador Tiago Silva e vereador Jefferson Bacher, que votaram a favor da emenda que destina 10% à assistência social e que tem, nessa emenda, o olhar para esse diagnóstico. Assim como os vereadores da oposição, o vereador Lelo e os demais que votaram a favor dessa emenda, eles tiveram a sensibilidade e provavelmente já tiveram acesso e folhearam, porque esses vereadores foram aqueles que eu vi folheando os relatórios do ICOM. Então, esses dados são substanciais, Karine, para que a gente possa ter tomada de decisão. 30 segundos. Senhor presidente, e que a gente possa fazer uma cidade realmente diferente. Então, essa é a minha colocação, não te faço nenhuma pergunta, mas deixo aqui um desabafo, inclusive, porque esses dados, com certeza, farão uma cidade melhor. E também a nossa consciência, a nossa convicção, aqui dentro dessa Casa Legislativa, fará assim também. Obrigado, Karine. Vereador Fábio Braga. Olá, Karine, tudo bom? Obrigado pela exposição. Obrigada. Aliás, se tiveres uma cópia, quiseres me fornecer, eu gostaria muito. Ouvi atentamente as tuas falas, especial da situação de pessoas em situação de rua, usar as palavras como humanizado, 88% são usuários de drogas. Eu tenho acompanhado muito a ação feita entre Florianópolis e São José, naquele viaduto de Campinas, né? E eu vi, inclusive, uma mudança de paradigma do próprio Ministério Público, né? Que ele tinha uma ação contra a internação compulsória e depois daquela ação ali, fatalmente, ele mudou completamente. E eu já tinha uma ideia e depois o Ministério Público, que era completamente contra, a partir daquele dia ele acabou virando um pouco as velas para a necessidade da internação. E ele pergunta exatamente sobre isso, com base nesses dados de tanto usuários de drogas na rua, da possibilidade de discernimento ou não da situação que ele está, se há um aprofundamento do debate, no diagnóstico sobre a própria internação compulsória. Obrigado. E se tiver uma cópia, peço novamente parabéns. Tá bom. As cópias acredito que devem estar chegando, que eu pedi para Próximo, vereador Lino Pérez. Tem que responder? Sim. Tá. Sobre a internação compulsória, né? Desculpa, vereador Fábio. A gente não se aprofundou na temática do uso abusivo de drogas ou não, e isso é uma questão que a gente tem lidado de uma forma muito delicada, porque nós, enquanto ICOM, não atuamos diretamente com usuários do serviço, então a gente faz muito esse trabalho de infraestrutura, mas a gente tem conversado com as organizações que fazem isso e fazem isso de forma mais inovadora e tem trabalhado na ótica da redução de danos. E a gente não acredita que... Também entendemos que houve essa mudança de posição do Ministério Público, a gente ainda não entendeu por quê, e o ICOM hoje tem um papel mais político dentro do comitê. A gente tem no município um comitê intersetorial de políticas para pessoas em situação de rua, e é lá que a gente está fazendo esse debate, inclusive com o Ministério Público, de por que tem que ser feito, como deve ser feito. E a gente tem lutado para manter a sociedade civil de forma ativa lá, porque a gente não entende que a internação compulsória vai resolver, porque é alguns meses e volta-se para a rua, né? Ou volta-se para as drogas, no caso. Obrigado. Próximo, vereador Lino Pérez. Bom, também na mesma direção, acho que parabenizo aqui a iniciativa do ICOM. Eu, particularmente, também fui consultado como técnico, vamos dizer, na ocasião, na parte de mobilidade urbana, enfim. Mas eu quero destacar que esse trabalho devia ser complementar. Que o trabalho, por exemplo, estudo de planejamento urbano, estudo de pesquisa e planejamento urbano. Ou seja, dentro dos próprios órgãos oficiais, devia ter um órgão de pesquisa, com indicadores precisos sobre isso. Infelizmente, não tem tido, e é uma coisa de empiricismo. Eu acho que o ICOM nasce por essa necessidade, essa fome de cobrir essa lacuna que é do Estado, que é a prefeitura que não o faz.
Agora mesmo o plano diretor, faltando um diagnóstico, indicadores das secretarias, não tinha, não apresentaram isso. Né? Então, eu quero parabenizar, acho que é importante aprofundar, inclusive, na página 144, 145, você faz área de lazer, aqui já tem dados mais avançados sobre isso aqui, que eu tenho que é importante, que é a questão, por exemplo, da área de verde lazer por habitante. Isso é um indicador importante, que hoje é 12 metros quadrados por habitante, está muito abaixo no continente, você fala que a maior parte está no continente de praças, né? E é lá que tem 0,5 metros quadrados por habitante, está muito aquém. Esse indicador tem que ser aperfeiçoado. E o outro enfoque, eu queria contribuir, também, além das populações vulneráveis, a classe média, de modo geral, aqui, também não vive bem. Também tem falta de áreas de lazer para a classe média, até média alta. Então, acho que é importante também o olhar do ICOM ir para essa direção dessas populações que também vivem fechados dentro dos shoppings, por exemplo. Então, é importante também a cidade para todos. Então, o enfoque é abrir da pesquisa do ICOM. Né? Obrigado. Obrigado, vereador Lino Vanderlei. Vereador Vanderlei. Leila. Obrigado, presidente. Queria parabenizar também o ICOM. Já foi motivo de uso do nosso trabalho, do nosso mandato na tribuna por diversas vezes, defendendo a educação, principalmente no município de Florianópolis, utilizando com base o diagnóstico dos sinais vitais. E parabenizo um último trabalho que foi feito recentemente em relação à população em situação de rua, que você citou até a questão do vídeo. Soltar um pedacinho só do vídeo aqui, para que as pessoas possam ter aqui o finalzinho do vídeo, que me chama bastante atenção, e uma reflexão para quem está em casa e também os demais vereadores, da importância do trabalho do ICOM e da importância de fazer isso muito próximo realmente, não sentado dentro de um gabinete, mas fazendo junto à comunidade da população em situação de rua. Queria que todos pudessem prestar atenção. A gente pode aprender em cima disso para continuar evoluindo. Será minha despojada maneira de vestir, minha cor, minha opção sexual? Se for isso, eu tenho muita pena de você. Pois isso só denota que seu olhar não consegue ultrapassar o limite da pele. E você poderá, talvez, perder a oportunidade de conhecer alguém que poderia fazer diferença nessa sua miserável vida de aparência. Miserável vida de aparência. Com essa reflexão aí, eu quero agradecer o trabalho do ICOM e das organizações que ainda se dedicam e fazem o papel que deveria ser feito pelo aparelho do Estado. 30 segundos. E que não é feito na sua eficiência, na sua plenitude, às vezes, na sua maioria, não às vezes, mas na sua maioria, pela irresponsabilidade, pela ganância, pela política feita no nosso país, da maneira que ainda é feita, e ainda acreditamos nesse país justamente na mão das pessoas que ainda fazem esse trabalho realmente diretamente com as pessoas que mais necessitam das políticas públicas. Parabéns mais uma vez. Obrigado. Não havendo mais vereador. Furânia. Bem, eu queria também parabenizar o ICOM. Aline, eu vi que você se dedicou a falar um pouquinho sobre a metodologia. Eu considero isso muito importante. Eu também trabalhei num órgão de pesquisa, fui supervisor do DIEESE em Santa Catarina. Também trabalhei lá. E nós sabemos a importância das metodologias, né, como resultado de um trabalho sério. Não há estatística confiável sem uma metodologia confiável, né? Isso é fundamental. E por isso eu parabenizo. Queria também que você pudesse falar um pouquinho sobre o programa Aprendiz, que eu considero ele, na sua essência também, um dos programas muito importantes que o ICOM desenvolve. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado. Mais algum inscrito? Não? Quem? A senhora pode explicar o vereador Afrânio por 2 minutos? Responder. Do programa de aprendizagem Jovem Aprendiz, isso? Obrigada, professor Afrânio. Eu sou economista de formação, somos da mesma casa, né? Então,
eu passei rapidamente, né, Lisiane, sobre os dados de aprendizagem, né, no nosso município. A gente tem 2.408 adolescentes trabalhando formalmente na capital, entre 14 e 17 anos. Isso em dezembro de 2015, né, um dado do CAGED. E no programa de aprendizagem, a gente tinha, em 2015, 1.748 adolescentes foram aprendizes naquele ano. E numa lógica crescente, então, desde 2002, quando o programa começou a existir no município, a gente tem aumentado exponencialmente o número de aprendizes no município. Só que a gente vê ainda que existe um potencial de contratação que não é atingido, esse número poderia ser muito maior. O Ministério diz que foram realizadas 2.042 ações fiscais, gerando 4.790 vagas entre 2014 e 2015, mas a gente vê que 65% das organizações de Florianópolis não cumpriram a cota mínima de contratação exigida pela lei em 2015. São 3.159 adolescentes sem a oportunidade de serem aprendizes. Obrigado, senhora Aline. Não havendo mais nenhum questionamento acerca do assunto, agradeço a participação da senhora Aline Venturi pela especial atenção ao atendimento ao convite desta casa, prestando importantes esclarecimentos referentes ao assunto. Interrompo a presente sessão por 5 minutos para que possamos cumprimentar a nossa convidada.